industrializados prontos para o consumo, que são aqueles que a gente encontra prontos nas embalagens do supermercado, tem aumentado ao longo dos últimos anos. Isso em resposta à mudança nos hábitos alimentares da população. Durante a produção desses vegetais na indústria, eles passam por diferentes etapas e dentre essas etapas, a lavagem e a desinfecção são consideradas umas das mais importantes, porque tem o objetivo de remover sujidades e também evitar a transferência de contaminantes entre amostras contaminadas e não contaminadas. Diante disso, o objetivo da minha pesquisa foi fazer um levantamento com indústrias produtoras desses vegetais para ver quais são as práticas empregadas e qual é a qualidade desses vegetais produzidos e, posteriormente, simular essas condições em laboratório e avaliar o efeito dos parâmetros da água de desinfecção utilizada na inativação da bactéria Salmonella, que é um importante patógeno causador de doença de origem alimentar. Então, na primeira etapa do projeto, eu visitei várias indústrias de processamento localizadas no estado de São Paulo, apliquei alguns questionários para obter informações das etapas de processamento e coletei amostras de vegetais produzidos. Os resultados revelaram que, no geral, todas as empresas utilizam sanitizante à base de cloro durante a etapa de desinfecção dos vegetais e a concentração utilizada por essas indústrias, que variou de 50 a 240 ppm, foi suficiente para ocasionar uma qualidade microbiológica satisfatória quando nós analisamos essas amostras em laboratório. A segunda etapa, então, do meu projeto envolveu simular essas condições da água de lavagem, envolvendo parâmetros como pH, temperatura, concentração de matéria orgânica, que é sujeira presente na água, concentração de cloro e o tempo de contato entre os vegetais com a solução sanitizante. E dentre esses parâmetros, nós observamos que a concentração de cloro foi o fator que mais influenciou na inativação, ou seja, na redução das contagens de salmonela nas amostras de alface que foram inicialmente contaminadas em laboratório. Ou seja, dentre todos os parâmetros, a concentração de cloro ela exerce papel fundamental para evitar a contaminação e para reduzir a contaminação inicialmente presente. Além disso, nós fizemos experimentos de contaminação cruzada, ou seja, nós contaminamos algumas amostras de alface, lavamos essas amostras num tanque contendo água com e sem sanitizante em diferentes concentrações e posteriormente lavamos várias outras amostras de alface não contaminadas. E nós pudemos observar que, quando não foi colocado sanitizante na água de lavagem, a contaminação cruzada ocorreu, sendo que a primeira amostra contaminada foi capaz de contaminar a água e posteriormente contaminar até 10 porções de alface que foram lavados sequencialmente nessa mesma água, mostrando a ocorrência e extensão dessa contaminação. Ao contrário, quando o sanitizante foi utilizado em concentrações superiores a 10 ppm, a contaminação cruzada não ocorreu. Esses resultados depois foram inseridos em programas matemáticos computacionais de modelagem preditiva para avaliar qual seria então o impacto da contaminação cruzada no número de casos de salmonelose preditos no Brasil. A modelagem preditiva ela permite que você estime qual o número de casos de surtos de doença com base em vários parâmetros. E nós observamos que a contaminação cruzada, quando não é utilizado sanitizante na água de lavagem, ela pode ser responsável por até 96% dos casos de salmonelose que foram preditos no Brasil, sendo que quando nós fizemos cenários simulando concentrações de cloro acima de 50 ppm, não houve surtos devido à contaminação cruzada. Então, de uma maneira geral, todos esses resultados, eles reforçam a informação de que a concentração de sanitizante ela é fundamental dentro da indústria produtora de vegetais para diminuir a contaminação inicialmente presente daquelas amostras que vêm do campo e também para evitar a ocorrência de contaminação dentro da própria linha de produção, caso uma amostra contaminada entre na indústria.